E aí, turminha boa, tudo bom com vocês? Sou o professor Márcio e hoje nós vamos trabalhar um assunto super interessante sobre a questão da preparação, né, dos recursos interativos para o ensino de ciências, né, o desenvolvimento de todo um ambiente virtual e esses recursos para o ensino de ciências. É sempre importante lembrarmos dos quatro pilares da educação, né? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto e aprender a ser. É importante sempre estar salientando esses quatro pilares da educação. Necessidades educativas na sociedade da educação. Estamos vivendo realmente um período de grandes descobertas, de grandes avanços tecnológicos, de grandes aparatos tecnológicos que estão se tornando em aparatos pedagógicos, né? É importante a gente lembrar disso e também se preparar para utilizarmos esse tipo de equipamento, né? Então nós precisamos o quê? Um desenvolvimento integral, uma reflexidade, pesquisa, né? Acho que é da natureza do professor em si, ele ser um pesquisador, principalmente professor de ciências, autorrealização, receptividade ao diferente. Estamos passando por um momento aí complicado e novas tecnologias estão sendo utilizadas. Conhecimento em diversas áreas do saber. É sempre importante a gente estar atualizado, né? O que nós necessitamos também, né? Autonomia, autodisciplina. E aí eu pergunto a vocês, vocês são autodisciplinados? Vocês são disciplinados para o estudo? Vocês têm o horário de estudo de vocês? Vocês cumprem metas de estudo da semana? É importante lembrarmos disso, tá? Comunicação, capacidade de trabalho com as novas tecnologias da informação e da comunicação, responsabilidade cidadã, questionamento permanente. É importante a gente estar sempre fazendo essa autoavaliação, estar se questionando, né? E sempre estar disposto a aprender. A gente não estamos mais naquele período em que diziam-se que a gente aprende apenas na escola. Essa educação formal ela é essencial ainda, um local adequado, né? Estamos transformando essa escola em cada vez mais um local mais adequado para os nossos alunos e também para os professores, mas também podemos aprender em vários outros lugares, assistindo um filme, no teatro, no cinema, na conversa da praça com os amigos. Todos os lugares são lugares adequados para o nosso aprendizado, né? Todos os lugares são passíveis de aprendizado. Pontos para reflexão sobre a formação de professores. É importante a gente estar sempre refletindo sobre a formação acadêmica dos nossos professores, né? Recursos, tempos e oportunidades disponibilizados para a formação, conhecimento teórico e prático construído, percepção individual do ensino das ciências e uma boa relação com esses alunos, né? É importante a gente ter uma percepção individual do que é ciência, né? Do como ensinar ciências. Desenvolver para os alunos objetos de aprendizagem de curto e médio prazo. Veja só um desafio muito grande aí, né, na atuação dos professores, que é desenvolver para os alunos objetos de aprendizagem de curto e de médio prazo, selecionar conteúdos e adaptar o currículo de acordo com os interesses, conhecimentos, compreensão, habilidade e experiência dos alunos. Mais uma vez, é uma questão da contextualização, né? É importante a gente sempre buscar do aluno saber o que ele já sabe, não é? Aquilo que Vygotsky falava, saber o que o aluno já sabe e a partir disso começar o nosso ponto de uma arrancada ali, levando cada vez mais conhecimento de diversas áreas, de diversos tipos para os nossos alunos. Tá? Adotar estratégia de ensino e avaliação que estimule a aprendizagem dos alunos e a criação de comunidade de aprendizagem, né? Uma comunidade de aprendizagem. É importante sempre estar envolvido com os alunos, com trabalhos em grupos, havendo uma interação, uma troca de experiência, um diálogo mais aberto, respeitoso, claro, para que o aluno ele possa estar participando mais também, ele se sente mais ativo e ele aprende com mais facilidade quando ele começa a debater também sobre os diversos temas. Mais desafios aí da atuação dos professores, trabalhar com os alunos de modo interativo. Nesse período de pandemia nós estamos fazendo bastante isso, né? Muita gente ainda não está sabendo lidar com isso, mas é importante que essas pessoas busquem informações de como trabalhar nesse período, né? Promover a discussão entre os alunos de aspectos relacionados com a ciência. Desafiar os alunos a aceitar e compartilhar responsabilidade para a sua aprendizagem individual e coletiva. Reconhecer
e responder à diversidade dos alunos. É importante a gente sempre falar isso, né? Mais uma vez, a questão da reconhecer e responder à diversidade dos alunos. Nós estamos com turmas totalmente heterogêneas, cada um com um pensamento, com uma formação cultural diferente, e é importante respeitarmos isso. Mas para respeitar, primeiro a gente tem que reconhecer, né? É importante a gente reconhecer esse tipo. Encorajar a aprendizagem do modelo e das habilidades de investigação científica, como também a curiosidade, a receptividade a novas ideias e ao ceticismo, que caracteriza a ciência, né? É importante a gente estar sempre buscando esse tipo de informação. Estruturar o tempo de modo em que os alunos possam trabalhar ciências. Como a gente vai poder fazer isso? Criar um espaço de trabalho flexível e encorajador. Assegurar um ambiente de funcionamento seguro. No caso de laboratórios, é preciso que tenhamos bastante cuidado com o manuseio de equipamento, né, para a segurança em primeiro lugar. Ok? Criar espaços de trabalho flexível e encorajador. E é importante a gente estar sempre incentivando os alunos a buscarem novas ferramentas, buscarem novos conhecimentos, né? E quando puder atrelar isso à teoria e à prática, a aprendizagem ela é bem mais significativa. Envolver os alunos na construção do seu espaço de aprendizagem, fornecer aos alunos ou construir com eles as ferramentas essenciais ao trabalho em ciências, identificar e utilizar recursos fora da escola. Mais uma vez, como eu avisei para vocês, eu falei que não é apenas a escola um local de aprendizagem, podemos aprender em vários outros lugares também, desde que isso tenha significado, né? Dar aos estudantes uma voz significativa em decisões sobre o conteúdo e contexto do seu trabalho e atribuir-lhe responsabilidade na aprendizagem de todos os membros da comunidade. Exibir e exigir respeito pelas ideias diversas, habilidades e experiências de todos os estudantes. Fomentar um ambiente de colaboração entre os estudantes. Modelar e enfatizar as habilidades, atitudes e valores de investigação científica. Planear e desenvolver um projeto de ciências na escola. Vocês puderam observar que na vida acadêmica de vocês, a vida estudantil do ensino fundamental, menor e maior, vocês não tiveram muito desses projetos de ciência, uma vez ou outra uma feira em si, né, que era super legal aquela feira, você mostrar a ciência de fato como ela funciona, né, na prática, é muito bacana, mas era uma vez ou outra, tá? E em algumas escolas nem isso tinha. Então, meio que os alunos de ciências, na disciplina de ciências, ficavam meio frustrados, apenas com teorias e nada de prática. É importante ter um projeto de ciência na escola, seja um projeto voltado para o meio ambiente, para o tratamento da água, para o plantio, ou para a questão de prevenção de doenças, entendeu? É importante ter um projeto de ciências na escola, tá? Isso para quê, professor? Simplesmente para motivar e mostrar aos alunos o que é possível ser feito, tá? Mostrar e motivar os alunos para que eles possam entender que eles são cidadãos do mundo e, como tal, eles devem agir fazendo aquilo que é o correto. E esses projetos de ciências são bem interessantes, são bem importantes para a formação acadêmica de todos. Usar múltiplas estratégias de avaliação sistemática das habilidades e aprendizagem dos alunos. Aí está um tema bastante importante, a questão da avaliação, tá? Analisar os dados da avaliação dos alunos para corrigir a atuação do professor. É importante você se autoavaliar também de acordo com a avaliação dos alunos. Ver onde está faltando maior empenho, ou os conteúdos que não foram abordados de forma adequada, ou que não teve tanto significado para os alunos, para a aprendizagem deles. Mudar um pouco a estratégia ou método para que todos os alunos sejam agraciados com esse tipo de conhecimento, tá? Guiar os alunos na autoavaliação, refletir sobre a prática com os outros professores da mesma disciplina e de outras. É sempre bom a gente estar trocando experiência com os demais professores da disciplina, tipo, me fala aqui, eu vou fazer uma aula, sei lá, vou falar sobre a água. Como é que você poderia trabalhar esse tema água com os alunos? E aí você vai trocando dicas, você vai ganhando experiência também, tá? Sem essa de ter vergonha ou medo do que o professor vai falar, porque tem muitos aí que quando eles pedem ajuda, alguns professores saem falando, ficam com o ego inflado e isso não é legal. É colaborativo. Nossa formação, nosso trabalho acadêmico, ele deve sempre ser colaborativo, tá?
Revelar o resultado global das avaliações efetuadas dos alunos e também dos professores publicamente. Sempre está demonstrando, né, a avaliação e a evolução dessas avaliações com os alunos. O desenvolvimento profissional do professor é um processo contínuo e ao longo de toda a vida. O professor deve ter um papel ativo no seu processo de desenvolvimento profissional. O professor deve ter formação técnica e formação que favoreça o seu crescimento intelectual e profissional. O processo de desenvolvimento dos professores deve estar conectado ao seu contexto de trabalho na escola, né? Então nós temos aí a questão de desenvolvimento profissional do professor. O estudo, o trabalho, a formação acadêmica, a formação continuada, sempre está participando de seminários, de debates sobre determinados temas na área da ciência. Assim vai fazer com que o seu currículo seja mais enriquecido, e não apenas o currículo, como uma forma de papel, mas também os seus conhecimentos, né? Aquilo que é aprendido, aquilo que ele vai colocar em prática vai ter muito mais significado. Mais desafios aí a formação dos professores de ciência, incorporar a reflexão contínua sobre a sua prática no processo de desenvolvimento profissional do professor, encorajar e apoiar os professores no trabalho colaborativo durante a sua prática, viu? Mais uma vez aí você perceba a questão do trabalho colaborativo. Recorrer às novas tecnologias para promover um desenvolvimento profissional dos professores mais sólidos. Hoje nós temos ainda professores que não sabem como criar um e-mail, como enviar um e-mail, como enviar uma mensagem, né? Temos muitos ainda que são analfabetos digitais e é preciso que eles se atualizem. Mas por que vai se atualizar? Porque é uma demanda de mercado, né? Nós estamos vivendo uma era, em um período da história da humanidade que necessitamos muito de sistemas, né? Computação, telefone, nós estamos todo o tempo conectados. É preciso que a gente se atualize e utilize essas ferramentas para o trabalho em sala de aula. Vai ficar muito mais significativo, porque o aluno já vive isso, ele já sabe como fazer isso, e aqueles que não sabem, você pode muito bem, como professor, estar orientando a como fazê-lo. Principalmente nesse período de pandemia, né, que nós estamos atravessando. Conectar e integrar todos os aspectos pertinentes da ciência e do ensino das ciências. Nós temos aí mais desafios: refletir regularmente, de modo individual e em grupos, sobre a prática da sala de aula e da instituição escolar. Prever oportunidades regulares para os professores receberem feedback sobre a sua prática e, a partir daí, autorrefletir. Promover a utilização de ferramentas e técnicas de autorreflexão sobre a sua prática, diários, memórias e etc. Sempre está fazendo essa reflexão, fazendo essas anotações. Desenvolver um ambiente de permanente reflexão sobre a prática e sobre as necessidades sentidas do desenvolvimento profissional. É importante a gente estar sempre se reconhecendo, né, como profissional, e é importante também a gente estar sempre se autoavaliando. Para que essa autoavaliação? Para a gente buscar cada vez mais uma melhoria na profissão. Aspectos que o professor de ciências deve dominar: domínios relativos ao exercício da profissão de professor, conhecimentos científicos, e é importante a gente ter esse tipo de conhecimento científico. Vocês estão observando que aquelas pessoas que não têm o conhecimento científico, eles falam bobagens, né? Já foi muita gente vacinada e até agora ninguém virou jacaré, vocês já perceberam isso, né? História das ciências, conexões ciências, técnicas, sociedade, desenvolvimento científico recente e suas perspectivas futuras. E também temos uma visão atual das ciências, né? Esse desenvolvimento científico recente e suas perspectivas futuras, é importante lembrarmos que a nossa sociedade está avançando muito de forma científica, né? A ciência hoje, de certa forma, está mudando o comportamento da sociedade. A ciência e as novas tecnologias estão mudando está mudando esse comportamento da sociedade, a forma de relacionar, tudo está bem diferente. 10 competências para novos professores. Organizar e estimular situações de aprendizagem. É interessante a gente fazer esse estímulo sempre, questionamento e sempre. Gerar a progressão das aprendizagens. Conceber e fazer com que os dispositivos de diferenciação evoluam. Envolver os alunos em suas aprendizagens e no trabalho. Trabalhar em equipe. Participar da gestão da escola. Informar e envolver os pais. Utilizar as novas tecnologias, enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão, gerar sua própria formação contínua, né? É importante o professor estar sempre buscando atualizações nas suas formações.
Medidas para melhorar a qualidade e a motivação dos professores. O recrutamento, uma formação inicial, formação continuada, formação pedagógica, controle, gestão, participação, melhores condições e também meios que possibilitem o ensino. E aí nós temos alguns dilemas aí, né? Uma formação científica e uma formação pedagógica. Eu acho que ambas são essenciais, né? Porque não adianta a pessoa ter uma formação científica se ela não tem a formação didática de como lecionar, né? Formação profissional versus uma formação pessoal. Eu acho que isso deve andar atrelado um ao outro. O desenvolvimento pessoal e profissional. Formação externa e também a formação interna, né? Como a pessoa se sente, será se está realizado com essa profissão, o que pode fazer para melhorar, para se sentir mais realizado na profissão de professor de ciências ou de outras disciplinas também, né? Transformações fundamentais para melhorar um sistema educacional. Alterar a percepção dos professores, redefinir a profissão de educador, assegurar mais tempo para a educação, mudar o enfoque pedagógico e transformar a educação num bem público. É importante a gente lembrar disso, né? Essas mudanças do enfoque pedagógico devido às nossas mudanças de comportamento, mudanças da sociedade, é importante nós estarmos sempre salientando isso e procurar também nos atualizarmos, tá? Formar os alunos numa mente internacional. A gente não pode apenas trabalhar com aqueles conteúdos que ele já conhece. É fundamental que a gente parta desse princípio, que trabalhemos conteúdos que ele conhece, que ele vai se sentir mais à vontade para o início de uma conversa. E logo depois começarmos a fazer com que ele entenda que ele é um cidadão do mundo e que ele precisa conhecer novas áreas. Tá? Criar uma cultura de qualidade, de precisão e de beleza. Fortalecer o projeto ético proposto pela Constituição brasileira, né, o respeito, a igualdade, a liberdade. Garantir a aquisição do conhecimento no momento certo, né? Então, a gente não pode trabalhar determinados conteúdos com crianças que não têm ainda o seu desenvolvimento intelectual adequado para aquele tipo de conteúdo. A gente vai explicar uma teoria da relatividade para uma criança, ele não vai saber direito o que é isso. Vai explicar a gravidade, fica um pouco mais fácil, meu filho. Tudo por chão, para baixo, todo santo ajuda, já fica um pouco mais fácil a gente trabalhar essa questão. Alguns conteúdos são um pouco mais complexos, claro, em toda disciplina tem isso, e é importante a formação do professor para ele entenda como deve passar isso para os alunos e principalmente como ele entenda como o aluno vai aprender isso. Não é apenas a transmissão de conteúdos, mas entender também como o aluno ele absorve esse tipo de conhecimento. Princípios da interdisciplinaridade. Não existe tempo certo para aprender. Todo tempo é tempo de aprender. O indivíduo é que aprende. O conhecimento é uma totalidade. A aprendizagem envolve emoção. A gente vai aprender justamente aquilo que nos emociona, aquilo que nos traz uma certa segurança. A gente vai lembrar de situações, de fatos do passado e vai lembrar por quê? Porque aquilo causou uma emoção, seja um sentimento bom ou ruim, mas vai causar essa emoção e você vai ter essas lembranças constantes. Princípio da metodologia do trabalho interdisciplinar, integração de conteúdos, e aí mais uma vez é importante esse trabalho, essa conversa com professores de outras disciplinas também, para que ocorra essa interdisciplinaridade, né? Integração dos conteúdos, por exemplo, você vai trabalhar em ciências, o solo, dá para você trabalhar conjuntamente com o professor de geografia, você vai trabalhar meio ambiente, drogas, por exemplo, dá para trabalhar com todos. Matemática, fazendo gráficos, língua portuguesa, fazendo redações, poemas, músicas, geografia, dá para trabalhar a questão das drogas em determinadas regiões do país, onde elas surgiram, dá para você estudar um pouco de história, tudo isso. Apenas um exemplo de a questão da interdisciplinaridade em alguns conteúdos. Tá? Dá para você fazer projetos juntamente com os demais professores da escola e isso o aluno ele vai se sentir mais à vontade, ele vai se sentir mais importante na escola porque ele vai estar construindo o seu próprio conhecimento a partir desses projetos. Né? Dá trabalho? Dá, mas é muito, muito gratificante também. Contribuição de diversas ciências, aprendizagem ao longo de toda a vida. Né? Nós não paramos de aprender. Princípio de sustentabilidade. Construir uma sociedade sustentável, respeitar e cuidar dos seres vivos, melhorar a qualidade da vida humana, conservar a vitalidade e a diversidade da Terra, permanecer nos limites da incapacidade de suporte da Terra. Né? Nós temos aí essa questão de conservar a vitalidade e a diversidade do planeta Terra.
nós somos o único animal capaz de fazer essas transformações. Todos os outros, eles têm um habitat natural, né? O pinguim, se a gente trouxer ele aqui para o Nordeste, ele passa mal e morre, não é isso? O camelo, se a gente levar para um dos polos, ele vai passar mal e morrer. Cada animal ele tem o seu habitat específico, mas o ser humano ele tem a capacidade de modificar os ambientes para satisfazer suas necessidades. Podemos passar meses nos polos, em centro de pesquisa, passamos meses em submarinos debaixo d'água, passamos horas voando. Então, tudo isso foi uma criação humana, essa modificação do ambiente ou criação de ambientes adequados para a nossa sobrevivência. Modificar atitudes e práticas pessoais, permitir que as comunidades cuidem do seu próprio meio ambiente, é importante que elas tenham a consciência que a responsabilidade é dela, e é isso de agir localmente, pensar globalmente, né? A gente pensa no planeta em si, mas a gente deve fazer nossa parte aqui, no ambiente que estamos. Gerar uma estrutura nacional para integrar o desenvolvimento e a conservação. E aí eu questiono a vocês, na casa de vocês tem árvores? Muitas árvores ou não? E aí talvez vocês lembrem das casas antigamente, aqui na nossa cidade, que os quintais eram grandes, tinham árvores, e hoje em dia, boa parte dessas árvores foram derrubadas e os quintais foram totalmente encimentados, né? Fizeram calçadas, fizeram uma parte toda de cimento. E vocês observam que o clima modificou-se bastante. Está bem mais quente em determinados períodos do ano aqui na nossa cidade. Constituir uma aliança global. Agora o slide não quer passar. Passou. As novas tecnologias no ensino de ciências, né? A aprendizagem em rede, a comunicação de aprendizagem, a motivação que as novas tecnologias despertam nos alunos e professores, as expectativas dos professores face às novas tecnologias, e também é importante lembrar das expectativas dos alunos no acesso a essas novas tecnologias, igualdade no acesso à informação, igualdade no acesso à aprendizagem, e também sempre está utilizando algumas tecnologias que são tradicionais já na escola, tá? Seria importante que toda escola tivesse não apenas um laboratório de ciência, mas também um laboratório de informática, onde os alunos poderiam pesquisar mais sobre determinados assuntos usando a internet, nessa rede mundial de computadores está aí, e por que não utilizá-los, né? Por que não fazer pesquisas nesse nível? Por que não despertar a curiosidade dos alunos cada vez mais para que eles possam se desenvolver e aí que eles comecem a gerar em si mesmo o autodidatismo, entendeu? Eles possam ler e compreender. Aqui no Brasil nós temos uma quantidade enorme de pessoas que são chamadas de analfabeto funcional, que lê um texto e não compreende. Imagina só ler um texto de cunho científico, aí fica mais difícil ainda, né? As pessoas sabem ler, é importante que elas saibam ler e também que saibam interpretar aquilo que está sendo lido. E aí, mais uma vez, essas novas tecnologias da informação e da comunicação, ela vai ajudar bastante nesse tipo de trabalho. As novas tecnologias da informação e da comunicação, o desafio para os professores na utilização dessas novas tecnologias, os desafios para os alunos na utilização dessas novas tecnologias, e nós estamos passando por um desafio muito grande, né? Essas modificações, esse isolamento, aliás, o distanciamento social, não poder ir para a escola, ter que ficar em casa assistindo aula pelo tablet, pelo celular, pelo computador, o cansaço físico e mental parece que é muito maior do que se estivéssemos na escola, na faculdade. Mas é importante entender que temos que passar por esse período até que tudo se normalize e retorne. E então é preciso que a gente compreenda que necessitamos nos adaptar. Em alguns lugares do mundo, as aulas online já estavam acontecendo. Vocês fazem cursos pela internet. Universidades, elas oferecem cursos pela internet, no ensino EAD, né? Educação à distância. E agora veio essa pandemia apenas para revelar o quão frágil é o nosso sistema de saúde e também quão frágil é o nosso sistema educacional, né? Então é importante a gente se atualizar sobre essas novas tecnologias e poder utilizar essas ferramentas para o melhor desempenho dos professores e para também uma melhor aprendizagem dos alunos, né? Desafio para os alunos na utilização dessas novas tecnologias, né? Temos aí o que procurar e onde procurar. Selecionar e tratar as informações, ver quais aquelas informações que são realmente verdadeiras, ver quais informações realmente são necessárias, o que é fake news, o que não é. Formação para trabalhos com as novas tecnologias, conteúdos
a trabalhar em ciências com as novas tecnologias, né? Então é importante sempre a gente elaborar uma base de textos bem elaborada, um rol de conteúdos adequado para que os alunos eles não se percam. O modelo construtivista do ensino das ciências, o conhecimento não é diretamente transmitido na sala de aula, mas construído ativamente pelo aluno. A aprendizagem requer atividades práticas bem elaboradas que desafiam as concepções prévias dos alunos, encorajando a reorganizar suas teorias pessoais. As concepções prévias do aluno são persistentes, não se modificando facilmente, resultam de suas experiências físicas e sociais e conduzem ao surgir de preconceitos, né? Essas concepções prévias dos alunos, elas são importantes. É importante a gente entender em que ponto os alunos estão. É importante a gente entender o que eles já sabem e, a partir disso, incrementar esse tipo de conhecimento deles. Revelar as concepções prévias dos alunos sobre os temas como trabalho por projeto de aprendizagem, em que a prática pedagógica envolve o aluno, os professores, os recursos disponíveis, principalmente as novas tecnologias e todas as interações que se estabelecem nesse ambiente denominado ambiente de aprendizagem, né? Esse ambiente denominado ambiente de aprendizagem. É importante criarmos essas novas tecnologias e utilizá-las para os alunos, e orientando eles. Nós temos aqui o chat, nós temos os debates, utilizamos o Google Meet, o Zoom, outras plataformas para a gente poder estar interagindo. É importante criarmos esse ambiente seguro e que haja, acima de tudo, o respeito e o comprometimento de ambas as partes. Como utilizar as novas tecnologias? Incorporar novas tecnologias não apenas para expandir o acesso à informação atualizada, mas principalmente para promover uma nova cultura de aprendizagem. E é aquilo que eu falei para vocês. Com essas novas tecnologias, os alunos eles estão buscando, de certa forma, ser autodidata, onde eles leem, eles compreendem, eles realizam as tarefas, eles fazem as suas avaliações, tudo isso por conta própria. Tá? Ele está se transformando cada vez mais em um indivíduo autodidata, com capacidades intelectuais cada vez mais desenvolvidas. O Dr. Augusto Cury ele fala várias vezes que uma criança de 7 anos, com todo acesso à informação e ao conhecimento que ele possui, tem muito mais conhecimento e informações do que qualquer imperador romano. Olha só, o imperador romano não tinha tanto acesso à informação, não tinha tanto conhecimento que uma criança de 7 anos nos dias atuais. As novas tecnologias do ensino das ciências e suas potencialidades, né? Atender às demandas da sociedade, considerar as expectativas, potencialidades e necessidades dos alunos, criar espaço para a autonomia de alunos e professores, desenvolver capacidade de trabalho cooperativo e em equipe, tomando decisões, comunicando com desenvoltura, formulando e resolvendo problemas contextualizados. Desenvolver a habilidade de aprender a aprender, de forma que cada um possa reconstruir o seu conhecimento, né? Integrando conteúdos e habilidades segundo o seu universo de conceitos, estratégias, crenças e também de valores. Tá? É importante a gente desenvolver essa habilidade, né? Nós mesmos podemos fazer isso, aprender a aprender. Forma de educação à distância, é o que meio que nós estamos vivendo, né? O que é educação à distância? O desenvolvimento atual da educação à distância. A EAD, a formação dos professores, a EAD e o ensino das ciências. Isso está valendo? Será que esse ensino, como estamos vivendo, está valendo? Está tendo significado? Os alunos estão aprendendo de fato? Como é que funciona essa educação à distância? É importante que tenhamos plataformas que nos auxiliem nisso. É importante que tenhamos uma interação, mesmo que à distância, com os alunos. É importante que nós tenhamos também uma empatia, que nós criemos situações em que o aluno possa se desenvolver, tá? E sempre está avaliando isso. Na avaliação, não apenas avaliar o que o aluno fez, mas também avaliar o trabalho do professor. Aqui eu me despeço, estou esperando vocês para a gente poder fazer mais debates. Tchau, tchau.